Você que trouxe Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo 33. Aqui nós vemos, irmãos, no Gólgota, o lugar de morte, conhecido como Caveira, esse lugar ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém. E quando se saía nas portas de Jerusalém, havia duas estradas, uma que subia e outra que descia. A que descia, ela se direcionava para a cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi um local que Josué tinha amaldiçoado, dizendo que nunca mais aquela cidade poderia ser levantada, e que maldito todos aqueles que levantassem, que morasse lá. E naquele lugar, a cidade de Jericó, viviam os marginais, os ladrões, os delinquentes, as pessoas que viviam erradas, viviam ali amparadas pelas sombras da noite. Lá eles matavam, violentavam, roubavam, abusavam de pessoas. E eles acreditavam, porque estavam escondidos lá, que nunca ninguém iria descobrir o que eles estavam fazendo. Esses homens viviam suas vidas depravadas. Não tinha rédeas, não tinha normas, nem que alguém tentasse argumentar. Eles às vezes justificavam e tentavam justificar suas atitudes erradas, mesmo vivendo o vazio existencial do mundo de quem está vivendo uma vida fora dos projetos de Deus, porque é assim que se vive. Continuavam nos seus pecados, fazendo tudo de maneira contrária que lhe desse um sentido real da existência. E além disso, eles esqueciam que tudo que o homem planta, ele também um dia vai colher. E eles esqueceram disso. E como resultado de todas as suas decisões, eles sofreriam um dia as consequências por terem descido tão baixo no pecado. E quando se estava em Jericó, dava-se olhar para outra estrada, que era o Monte do Calvário, que era o Gólgota, e era lá que eles sabiam que todos os malfeitores eram castigados no topo da montanha. Lá, quem era o infrator da lei sofria a pena de morte. O preço das atitudes erradas era um castigo que era a pena de morte. E os malfeitores, bandidos, não eram executados numa câmara de gás, não eram executados por fuzilamento, eles eram crucificados. E a morte da crucificação era, vocês já sabem, colocavam o homem numa madeira, no sentido de uma cruz, cravavam esse homem lá, pregavam as mãos com os pregos, os pés, depois levantavam ele, o peso da carne deles rasgava, aliás, o peso do corpo dele rasgavam as mãos, os pés, e eles não morriam, porque a ferida era só na mão e nos pés. As mãos e os pés não são pontos vitais do ser humano, mas eles não morriam não de uma vez. O marginal não morria quando ele era levantado na cruz. Ele, dependendo da resistência física, ele demorava a morrer, ficava lá, irmãos, vários dias, de dia, lá no sol quente, queimando a pele. À noite, o frio rasgava eles também, tremendamente ali. A lei só permitia que desse um pouco de vinho molhado ali numa esponja, do vinagre ali passando, aliás, um pouco de vinagre na boca deles. E aquele pobre marginal ia perdendo sangue, ia perdendo a vida, devagar, lentamente, porque ele não morria não de uma vez, ao ponto que eles ficavam ali lembrando. O castigo era não só trazer a dor física, mas para ele relembrar o que tinha acontecido na vida passada, para eles terem momento de se arrepender, olharem para a vítima. Além do sofrimento físico, havia a tortura
não só da dor física, mas a tortura emocional. Eles eram insultados, humilhados, afrontados, debochavam dele. Você lembra que debochavam de Jesus também? Dizendo que ele tinha salvado os outros. A morte não era só física, mas também a morte moral, emocional daqueles que eram crucificados. Mas a lei não permitia que matassem aquele homem com espada. Eles pediam para morrer. Essa era a vingança da sociedade. Todo mundo estava lá concordando, merecia morrer. E agora o texto vai falar desse local, onde 3 homens vão se encontrar. 3 homens estão ali na história que vai representar a história da humanidade. Primeiro, um homem que está na cruz. São 2 ladrões e Jesus. O primeiro homem do lado esquerdo era aquele ladrão que olhou para Jesus e disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva a ti mesmo e a nós, se tu és o Cristo. E aí eu percebo, irmãos, que enquanto Cristo acreditava nos homens, os homens sempre duvidaram de Jesus. O diabo no deserto disse: se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães em pedra, lá em Mateus 4. O povo disse: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, se tu és o escolhido. Agora esse marginal em agonia está lá, na sua incredulidade. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele está lá pelos seus pecados, ele está lá porque foi condenado, a cruz está ali na vida dele, ele viveu uma vida de crime, mas na última hora da sua vida, ele tem uma oportunidade de encontrar Jesus. No apagar das luzes da sua história, seu coração, irmãos, não consegue se render, seu coração não se dobra, ele não se arrepende. Ao contrário, ele quer que Jesus desça da cruz para livrar ele. Não está preocupado com Jesus, não quer saber de Jesus, mas quer ser livre do sofrimento e da dor. O que tem a ver com a humanidade? Somos nós. Muitas vezes nós queremos deixar nossa cruz, nós queremos rejeitar a cruz. Não há arrependimento no coração, não há desejo de mudança. Nós queremos ficar livre de sofrimento, ficar livre de dor. Esse homem está lá, mas ele não quer conhecer o Rei dos Reis. Na última hora da vida dele, ele não está preocupado com perdão, com transformação. Ele está clamando por Jesus, não para ser perdoado, não para ser redimido, não por uma nova oportunidade. Vocês estão entendendo aí? Tão perto de Jesus, mas não consegue ser salvo. Ele não está querendo conhecer Jesus, ele não está preocupado com Jesus Cristo, não está preocupado com a obra de Jesus. O que ele está querendo é se livrar do sofrimento e do castigo e da consequência dos seus erros. Você está entendendo? Quantas pessoas vêm para a igreja nessa situação? Quantas pessoas estão buscando o evangelho, querendo ser curadas, querendo resolver os seus problemas, querendo bênçãos materiais, tão perto de Jesus, mas não conseguem ver. Quem sabe Deus está falando com gente aqui que está tão perto de Jesus, que Jesus tem se aproximado de você, que você tem uma Bíblia em casa, que você escuta a palavra de Deus, escuta tanta mensagem, conhece a história de amor que Jesus tem sobre a sua vida, conhece que Jesus quer te resgatar, mas a tua alma está fechada, trancada. Você quer Jesus para resolver os seus problemas, você quer Jesus para tirar a cruz da sua vida, mas o seu coração continua duro, sua alma fechada, e resiste Jesus, apesar de tanto tempo você escutar a palavra de Deus, a tua alma ainda está fechada para Jesus. Esse homem estava à beira da morte,
Será que Deus não está falando com alguém? Não sei. Que está no limiar da sua existência. A sua luz já está para se apagar. Sua história já está para se findar. Você não sabe quantos tempos e dias, anos, meses ou décadas você tem sobre essa terra, mas mesmo assim seu coração ainda está duro, incrédulo, insensível à voz da graça de Deus sobre você. Esse é o grande perigo, esse é o grande risco de muita gente que está na iminência não de uma salvação, mas de uma condenação eterna. Tão perto de Jesus, vendo Jesus rogar pelos pecadores. Esse homem está lá, irmãos, condenado, a mente perturbada. Mesmo ali na cruz, ao lado de Jesus, ele ainda tem dúvida, ele ainda reclama, e ele ainda pede uma demonstração de poder. Se o Senhor fizer isso, quantas pessoas ainda estão assim, meu irmão? O que Jesus precisa fazer na sua vida ainda para você acreditar que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é a tua salvação? O que Jesus precisa fazer para você entregar a tua vida a Ele ainda? O que Jesus precisa realizar na sua vida? Todo mundo queria uma demonstração de poder. O ladrão diz: se tu és o Cristo, desce. As pessoas ao redor: se tu és o Cristo, desce. Mas Jesus não estava na cruz, meu irmão, para demonstrar poder. Porque quando ele quis demonstrar poder, ele andou por cima das águas, ele ressuscitou morto, ele multiplicou pão, ele fez cego enxergar, ele fez tantas curas, tantos milagres. Mas ele está na cruz do Calvário para dizer o amor que ele tem pela sua vida. Ali não era demonstrar poder, mas o grande amor de Deus. Porque milagre não consegue nos libertar, anjos não conseguem nos transformar. Mas a Bíblia diz, querido, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, resgata a nossa alma, transforma o nosso coração, a tal ponto que nem a morte, que nem a espada, que nem outra criatura, que nem a fome, a nudez, perigo, nada nos separa do amor de Cristo. Tanta demonstração de amor. E esse homem não consegue ter a sua mente cativada pela graça de Deus. Quem sabe Deus está falando com você. Tanto amor que Jesus derrama para a sua vida, e cada vez mais você se endurece. Esse marginal está em agonia, ele está morrendo, mas ele não reconhece o que ele precisa e nem quem Jesus é. Esse é um grande problema de muita gente que está enganada nas igrejas. Não reconhece quem é Jesus. E por não reconhecer quem é Jesus, estão deixando a sua cruz. E por deixarem a sua cruz, não estão conseguindo contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não consegue se tocar, ele não consegue perceber que o que está acontecendo com ele não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém. De que se queixará o homem? Se queixará dos seus próprios pecados. E esse homem, meu querido irmãos, não entende. Irmão, levanta a sua mão, que Deus tem uma palavra para ti aqui. Só o que vai te libertar é a verdade. Enquanto tiver mentira, tu vai se afundar cada vez mais e perder as oportunidades do que o Espírito Santo está falando para a sua igreja. Esse homem representa muitas pessoas que estão morrendo, caminhando, indo de rumo à morte, vendo a vida passar por entre as mãos, vendo o grande amor de Deus, porque eu sei que o Espírito Santo está derramando o seu amor nessa noite por essa palavra.
mas ainda quer prova, ainda quer milagres, ainda quer coisas extraordinárias, e ele não consegue ver que a cruz é o único caminho para a sua salvação. E Jesus está ali para dizer que só tem salvação se for através da cruz. Quem está entendendo isso aí? Meu querido irmão, não existe salvação sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. A Bíblia diz, se você quer ser salvo ou não quer? Claro que quer. A Bíblia diz, quem quer seguir Jesus tem que tomar a sua cruz. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que infelizmente muitos estão se tornando inimigos da cruz. Inimigos da cruz. Por isso, meu irmão, que você vê gente crentes hoje que não consegue mais pregar o evangelho, não sente mais alegria em ver pessoas se convertendo, não jejuam e nem oram, e nem visitam enfermos, e nem usam a sua vida como instrumento para a glória de Deus, porque a Bíblia, Paulo vai dizer em Coríntios, se tornaram inimigos de Deus. O seu governo, o seu Deus é o seu ventre, estão preocupados com as suas satisfações, estão preocupados com os seus desejos, estão preocupados em satisfazer a si mesmo, nunca se doam, nunca ficam pregados na cruz, pelo contrário, rejeitam a cruz. Mas sem cruz, meu irmão, não há salvação. E essa cruz vai representar a cruz da incredulidade. Porque se mesmo esse ladrão não acreditando, ele está passando por dor, por luta e por sofrimento. Sabe o que Deus está dizendo? Toda a humanidade está passando sua luta, toda a humanidade está passando o seu problema, toda a humanidade tem a sua dificuldade, mas tem uma grande diferença. Esse ladrão está na cruz, está no sofrimento, mas o coração dele se fecha para Jesus, o coração dele se tranca para Jesus. E essa cruz representa a cruz da incredulidade. É uma cruz, irmãos, que não traz a manifestação da graça e nem do amor de Jesus Cristo. Quem está entendendo essa palavra? Mas existe a segunda cruz. É a cruz do ladrão também que estava para morrer. Esse homem está lá. Quando ele escuta as palavras do outro ladrão dizendo: ei, se tu é Cristo mesmo, liberta-te mesmo e liberta nós também. Esse homem está lá, e ele olha para aquele ladrão e diz: ei, tu não temes a Deus, tu não temes ao Senhor, porque tu estás aqui e eu também, por causa dos nossos erros, por causa das nossas cabeçadas. Nossa condenação é justa, nossa condenação faz sentido. A minha consciência, e este ladrão não tinha só a condenação da sociedade não, mas a sua própria consciência o condenava. A sua própria consciência trazia para ele o seu próprio estado, meu irmão. E aí o que Deus está falando conosco, que as nossas lutas, que as nossas dores não endureçam a nossa alma e não nos afaste mais do Senhor, mas nos faça aproximar dele. E esse homem vai reconhecer Jesus. Você e eu, ladrão, temos razão de estar aqui. Nós somos maus, vivemos uma vida errada, nós estragamos tudo, fizemos tudo errado, desperdiçamos a nossa vida, arruinamos a nossa juventude, deixamos nossa vida ficar lá embaixo, nós perdemos valores, princípios, fizemos as nossas próprias escolhas, o que nos deu vontade. Agora é justo que a gente pague por isso. Mas este homem
nada fez. Meu irmão, aí acontece algo extraordinário que Deus faça acontecer na sua alma hoje. A primeira coisa que eu vejo, esse homem temeu. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Deus, Jesus Cristo disse: não temeis só o que pode matar o corpo, mas temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele temeu a Deus. Ele está sofrendo, mas entendeu que existia um castigo pior do que a crucificação dos homens. Quem está entendendo isso, meu irmão? Tu pensas que essas lutas, qualquer morte aqui é ruim? Você pensa que para acidente de carro, ser morto por um tiro, por uma facada, uma queda, um choque, qualquer coisa aqui nessa terra é ruim? Você tem que tentar imaginar a ira divina de Deus, que a Bíblia diz que naquele dia, todos os pecadores, todos aqueles que viveram afastados de Deus, que não sentiram a graça, que não acompanharam Jesus, serão lançados no fogo do inferno, e lá não haverá prantos, ranger de dente, e a dor nunca mais vai se acabar. Esse homem conseguiu perceber. Você tem que começar a abrir os teus olhos, meu querido irmão. Isso não é aqui um conto de carrochinha. Isso não é um conto de fada, isso é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas essa palavra se cumprirá. Esse homem percebeu que tem um castigo que será bem pior do que essa dor física aqui na terra. Porque depois dessa morte, diante de Deus, todos estaremos no tribunal de Deus, onde cada um de nós, o ladrão que acreditou, o ladrão que não acreditou, cada um de nós estaremos diante de Deus, pagando. E a Bíblia diz que a nossa consciência será o tribunal que vai nos acusar ou que vai nos condenar. A consciência. E quando ele percebeu, ele começou a mudar, meu irmão, no sofrimento. Porque tem gente, irmão, que é tão ruim que mesmo no sofrimento não consegue mudar. É ou não é? Coração é tão duro. Pega na mão da pessoa e diz: precisa ver o que mais? O que precisa acontecer mais na sua vida? O que é que precisa acontecer mais para você entender a seriedade do Evangelho sobre a sua vida? No sofrimento ele percebeu e ele começou a mudança. Irmãos, é frequentemente difícil mudar. É duro a gente admitir nossos erros. É mais fácil continuar nos velhos hábitos, remar junto com a maré. Esse ladrão mudou a direção, começou a nadar contra a corrente. Ele confessou os seus pecados, ele admitiu os seus erros, ele não se justificou, ele condenou os erros, as atitudes, meu irmão, não transferiu culpa, não jogou sobre os outros. Ei, o Espírito Santo está falando nessa noite aqui. Hoje é noite de tirar você dessa grande tribulação da sua alma, para lhe libertar, lhe transformar, para lhe resgatar, para você conhecer o paraíso de Deus. Ele não fugiu da responsabilidade. Ele não jogou nos outros as suas ações. Ele não disse: eu estou aqui por causa que o meu pai, por causa da minha mãe, dos meus amigos. Não. Ele não culpou ninguém. Simplesmente ele disse: olha, é justo o que está acontecendo conosco. E Deus está aqui nessa noite
para te mostrar como está o teu caminhar. A Bíblia diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Este homem entendeu quem ele era. Quantas vezes talvez esse homem tivesse ouvido Jesus pregando, não o conhecia pessoalmente, ou talvez conhecesse ou não conhecia, mas ele reconheceu, meu irmão, que aquela injúria, que aquele escárnio do ladrão, do povo, não era verdade. E ele se coloca agora para defender, meu irmão. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz: se nós confessarmos, e confessar Jesus não é só vir aqui à frente, não. É todos os dias da sua vida. Quando o pecado bater na tua porta, você dizer: eu sou de Jesus Cristo. Quando vier as tentações do mundo, você confessar: eu sou Jesus Cristo. Lá no teu trabalho, na tua rua, cada atitude sua, no seu negócio, em cada coisa que você for chamado para errar, para fazer ao contrário, você vai abrir a tua boca e confessar: a minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse: se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Se me confessares, mas, entretanto, porém, se me negar diante dos homens, se você se deixar se misturar, se você deixar a tua luz apagar, se você deixar a tua cruz e me negar diante dos homens, oh meu irmão, Deus te conhece. Deus sabe como você tem negado ou confessado Jesus Cristo. Eu o negarei diante dos anjos e do meu Pai. E esse homem agora, envergonhado, primeiro ele temeu a Cristo, a Deus. Segundo, ele viu, meu irmão, o que ninguém estava vendo. Ele viu, as pessoas olhavam o que Isaías profetizou. Lá em Isaías 56, homem de dor, transfigurado, maltratado, humilhado, cuspido, sangrando, maltratado, todo quebrado, todo moído. Esse homem viu a realeza de Jesus Cristo. Ele disse: Senhor. Ele viu Jesus como o Senhor da vida, que perdoa, que transforma, que abençoa, que muda a história, que salva o pecador, que liberta os cativos. Ele viu o Jesus Deus. Reconhecer Jesus na cruz do Calvário, meu irmão, no momento de maior humilhação de Jesus. Muitos viram Jesus ressuscitando os mortos e não creram, não acreditaram. Viram Jesus andando sobre as águas, viram Jesus expulsando os demônios, ressuscitando mortos, mas esse homem viu o que só ele, que só João Batista viu, que ninguém conseguia ver, mas ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus Cristo. Diante dele estava ali o Cordeiro de Deus e ele acreditou. O homem que viveu à margem da lei, o homem que cometeu erros, crimes, que foi apanhado, que foi julgado, que foi condenado, que está à beira da morte, mas na cruz ele escuta Jesus. Do topo do Calvário ele ouve Jesus dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem
o que faz. Talvez essa palavra, meu irmão, trouxe na alma deles o reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus não cometeu pecados. Ele reconheceu e ele olhou e viu: Rei dos Reis, Reis dos Judeus, acima. 3 vezes ele viu o que estava escrito ali. E quando ele percebeu, ele conseguiu entender que tinha uma chance para ele. Qual era a chance? Alcançado pela misericórdia de Deus. É isso que você precisa ser alcançado hoje. É isso que você precisa ver, a misericórdia de Deus falando com você hoje. É difícil pedir socorro, irmãos, porque nós não gostamos de se humilhar, nós não gostamos de admitir que erramos. Esse outro está aqui, ladrão desesperado, mas ele consegue, irmãos, olhar para Jesus. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus só vai exaltar quem? Os humilhados. Os humilhados. Deixa eu te dizer, meu irmão, Jesus não vai descer do céu para te humilhar. Ele vai usar as pessoas para te humilharem. Não, eu não vou ser humilhado por ninguém, meu irmão. Deus vai usar as pessoas para te humilhar. Escute, é claro que você vai ser humilhado, mas quando você se humilha e diz: amém, Senhor, eu sei que é o Senhor que está me humilhando. Eu não foi o Zé, não foi o Antônio, não foi ninguém, não foi fulano, não foi nada, não foi a vida, mas foi o meu Deus. Sabe para quê? Porque quando Deus deixa a gente ser humilhado, é porque Deus quer exaltar os humilhados. E a Bíblia diz, meu querido irmãos, que esse ladrão que fez tanta coisa errada, esse homem que mostra os fracassos, que mostra as suas dores, ele vai fazer algo que ele nunca tinha feito em toda a sua vida, que ele achava que não poderia: se arrepender, dizendo: Senhor. E ele vê Jesus como Senhor. Porque o grande problema nosso é igual o ladrão da esquerda: salva-nos, tira-nos, só Jesus como Salvador. Mas ele não é o Senhor. E esse ladrão olha e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no reino. Que é que havia de bom para se lembrar da vida desse homem? Que passado tem esse homem para ser lembrado? Uma vida que esse homem vivia marginalizado, cheio de violência, escravizado pelo pecado. Mas no último momento da vida dele, ele vê Jesus e diz: Senhor, eu creio em ti. Apesar de eu estar sofrendo, apesar de eu estar morrendo, eu não quero nenhuma demonstração, eu vejo o teu amor. Sem milagre, sem mar vermelho, sem pão, sem nada, um Cristo em agonia, esse homem foi conquistado pelo amor de Jesus. Porque deixa eu te dizer, meu querido irmão, se você não amar Jesus, se você não amar Jesus, você nunca vai obedecê-lo. Jesus disse que os mandamentos, Paulo vai dizer que a lei de Deus é perfeita, e além de ser perfeita, ela é espiritual, e nós somos vendidos pelo pecado, e nós só temos os frutos do pecado naturalmente sobre nós. Nós não temos capacidade de cumprir a lei,
mas quando vem o amor de Deus na nossa alma, a lei do Espírito e vida gera em nós uma força, que o grande amor de Deus, nós somos cobertos por esse amor e apaga todas as transgressões, não só nossa do passado, como do futuro, e também as transgressões dos outros, que nós começamos a perdoar. E esse homem foi atraído, nada para lembrar do passado. E esse homem agora, do lado esquerdo a cruz da incredulidade, do lado direito a cruz da salvação. Lembra-te de mim. E agora, irmãos, a cruz direita, cruz esquerda está Jesus Cristo. A cruz, morreu no pecado, o da esquerda. O outro morreu pro pecado, se arrependeu. E agora Jesus estava morrendo pelo pecado, porque ele ia ser a expiação. Estava ali por causa de nós, para nos substituir, para nos render, para reconciliar. Na cruz, no centro, Jesus, o Cordeiro de Deus, está crucificado entre dois malfeitores, para se cumprir a profecia de Isaías 53:12. Foi contado com os transgressores, e lá ele intercedeu. Jesus no centro, principal prova do amor incondicional de Deus. Era Deus em Jesus reconciliando o homem e Deus. Era o pagamento da dívida da nossa salvação, não com ouro, não com prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, o justo justificando a muito, Deus provando o seu amor, quando você ainda fumava maconha, quando você bebia cachaça, quando você traía, quando você estava no pecado, quando você estava afastado, ele morreu por nós, ainda nós inimigos dele. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era a cruz da expiação, era a cruz da salvação, era a cruz da reconciliação, a cruz da redenção. Jamais, irmãos, esqueçamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, quando ele vinha lá na via dolorosa, açoitado, sofrendo, apanhando. O Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades, o pecado do mundo inteiro. Deus agradou-se em Noé, Jesus Cristo. Ali estava pendurado entre dois ladrões, para que nós pudéssemos entender que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, ainda que você tenha transgredido, tenha feito tanta coisa errada, ainda tem no meio um Redentor, um Salvador, um Libertador que está aqui nessa noite. Para os que estão sem esperanças, para os que não conseguem ver a salvação, e ali estava a maior razão porque Jesus veio ao mundo, para salvar o pecador, para buscar aquele que não tem mais esperança, aquele que não tem para onde ir, aquele que não sabe o que fazer, aquele que não consegue mais encontrar o remédio para a sua cura, encontrar alívio para a sua dor. E Jesus veio, querido, e morreu entre dois ladrões, dois malfeitores. E ele estava lá. Um zombou, não quis. E quantas pessoas estão assim, refutando Jesus, zombando de Jesus, não consegue falar nada em favor de Jesus. E o outro confessando Jesus. E Jesus levou, querido, sobre si o pecado
trouxe para ele. Paulo vai dizer que ele fez pecado por nós. Paulo em Romanos vai dizer que ele condenou o pecado em sua carne. Quando essa obra foi concluída, depois de sofrer lá na cruz do Calvário, irmãos, ele fez a oração Lama Sabactame, que traduzido para o português quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É porque na hora que ele assumiu o pecado de todos nós, dos dois, as adultérias, as frustrações, todos os castigos, todos os pecados, Deus tirou a cara, porque Deus é santo, não pode suportar o pecado. Tudo isso ele sofreu para que nós estivéssemos aqui e tivéssemos essa oportunidade. E ele está lá para dizer: não há salvação sem cruz. Isso vai nos levar a entender que não há salvação sem cruz. E aí eu percebo que a salvação não vem pelas obras, mas vem por a morte de Jesus Cristo. Não vem por mérito nosso, mas vem pela fé em Jesus Cristo. Segunda coisa, em qualquer momento, em qualquer circunstância, Jesus está de braços abertos para te perdoar, para te resgatar. E agora esse homem, no finalzinho da morte dele, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Quando a Bíblia diz que quando Jesus falou porque que Deus tinha o abandonado, fez-se trevas, 3 horas da tarde. As trevas foram se aproximando. Jesus foi sufocando. Por quê? Porque onde Jesus chegava, meu querido irmão, a morte saía. Ele chegou no velório do filho da viúva, tocou, a morte foi embora. Quando veio no enterro de Lázaro, Lázaro ressuscitou. Chegou na casa de Talita, Talita ressuscitou. Agora ele está no Calvário e a morte vai lá dizendo: hoje tem mais gente para eu pegar. Quando ele chega lá, ela não consegue vencer Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus venceu a morte, o inferno e o pecado, e a morte não consegue vencer, ao ponto de Jesus dizer: ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo dou a minha vida. E ele deu a sua vida para que você fosse resgatado, para que você fosse alcançado. Ele entregou a sua própria vida, e quando ele entregou a sua própria vida, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é hoje que Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Deus hoje te trouxe aqui para fazer você entender que se tem uma necessidade da sua vida, é você encontrar esse Jesus que está aqui para te perdoar. Se tem algo que você precisa urgentemente, é do perdão de Jesus Cristo sobre você. Aquela missão que Jesus fez, ninguém poderia fazer a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus. E Ele está aqui nessa noite para transformar você. Você que faz tempo que escuta a palavra, que ouve a voz de Deus e não deixa o Espírito Santo trabalhar em você, eu quero te fazer um convite hoje. Aquele ladrão reconheceu: Deus, eu preciso, me perdoe. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele pensava que era dor, ele pensava que era morte, ele pensava que era o final, ele pensava que não tinha mais jeito para ele, mas a palavra de salvação chegou sobre a vida dele. E eu quero orar por você, porque o herói dos heróis estava lá, uma missão coroada de paz, que foi alicerçada nas mãos do Criador. E agora Jesus Cristo deixou sua glória e veio revelar essa luz.
exalando amor, não reclamou, olhou para o Pai, pediu pelaquela humanidade. Hoje, o Espírito Santo de Deus está querendo fazer isso com você. Hoje a graça de Deus, o poder de Deus hoje trouxe essa mensagem tão séria para o teu coração, para fazer uma transformação na sua vida. Eu não sei se está perto da tua morte, eu não sei se está perto de você ir embora dessa terra, mas eu tenho uma certeza, está perto de Jesus hoje. Você está perto da tua grande oportunidade. Hoje você está. E eu quero fazer um convite para você. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Aquele ladrão disse: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim, olha para a minha vida. Hoje Jesus te chama para que você seja